Saudações de paz, queridos e amados estudantes da Academia Bíblica, Teológica e Internacional. Estamos de volta para a nossa disciplina de liderança cristã. Esta é a nossa aula de número 2, em que estaremos a dar sequência ao nosso estudo. Vamos dar sequência à questão dos pilares fundamentais. Depois vamos falar das bases bíblicas de referência e a diferença entre chefe e liderança cristã. Portanto, na aula passada nós começamos a falar dos pilares espirituais e de caráter, né? Falamos do pilar da integridade e ética, que é o primeiro, e paramos na consagração, que é o segundo pilar. Portanto, hoje nós vamos dar sequência, vamos apresentar mais dois pilares relacionados à espiritualidade e caráter, e depois vamos também apresentar, né, outros dois tipos de pilares, né, além do pilar de espiritualidade e caráter. Vamos então avançar. O terceiro pilar ligado com espiritualidade e caráter é mente de Cristo. O que é isso, ter a mente de Cristo? Né? Agir com sabedoria, compaixão e os valores do reino de Deus. Portanto, ter a mente de Cristo, né, de acordo com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, é o nível mais profundo da liderança cristã. Okay? Isso significa que o líder não toma decisões baseadas apenas em lógica, não, né, em lógica organizacional ou preferências pessoais, né? Pelo contrário, o líder ele passa então a ver o mundo, as pessoas, bem como também os problemas, através da perspectiva de Cristo, através da perspectiva de Jesus. Portanto, o líder se espelha em Jesus, toma o exemplo de Cristo. Portanto, vamos agora apresentar então aquilo que são as marcas práticas, né, da mente de Cristo no exercício da liderança. Né? Como é que a mente de Cristo se reflete na forma como nós lideramos a igreja. O primeiro aspecto da liderança, conforme a mente de Cristo, é a renúncia do ego e da glória própria. Lembrando, né, é importante nós nos lembrar que Cristo, ele esvaziou-se, né? Esvaziou-se, ele que subsistia na forma divina, ele deixou a sua posição divina e veio aqui ao mundo como ser humano, tanto nos mostrando assim o exemplo de humildade. Tanto ter a mente de Cristo na liderança, né, é o oposto daquilo que se chama narcisismo ministerial, onde o líder, né, se é que é líder, né, procura impor a sua vontade, procura impor aquilo que acha, né? Isso em nada reflete a pessoa de Cristo, né? A liderança de Cristo é uma liderança que espelha o exemplo de humildade, né? Humildade não busca a sua própria glória, não busca seu próprio interesse, mas busca sempre a glória de Deus, busca sempre o interesse do reino de Deus. Portanto, o líder não busca ser herói da história, né? Mas sim apontar para Cristo. Esse aqui é o líder segundo a mente de Cristo, né? Ele aponta sempre para Cristo.
né? Ele busca a glória de Cristo, ele busca os interesses de Cristo, né? O líder, nessa perspectiva, né, que denuncia o ego, ele encontra alegria no sucesso dos liderados, sem se sentir ameaçado por eles. Um verdadeiro líder, ele reproduz, né, reproduz mais líderes. Ele reproduz a imagem de Cristo nos seus liderados. Ele instrui os seus liderados de tal forma que ele mesmo seja inútil, num bom sentido, né? Um líder de sucesso é aquele que consegue fazer mais líderes que, mesmo a sua ausência, não é notado na congregação dos santos, né? Um líder de verdade não se sente ameaçado quando veja os seus liderados a crescerem, quando vê os seus liderados a desenvolverem, quando vê os seus liderados a manifestarem dons ministeriais. Pelo contrário, um verdadeiro líder se alegra quando ele nota crescimento, quando ele nota desenvolvimento naqueles que ele lidera, né? Então, isto está ligado com uma liderança de facto, um líder que renuncia ao seu ego, que ele não está a liderar buscando o seu ego, buscando fazer discípulo para si mesmo, criando um império pessoal e familiar, não, mas ele está aí a liderar o povo de Deus, né, desenvolvendo então o caráter de Cristo, levando sempre bem alto os interesses do reino de Deus, né, os interesses de Cristo. Portanto, aí o seu ego, o seu nome, o seu orgulho, né, é, é abafado, e o nome que deve aparecer é sempre o nome de Cristo, né? A glória é sempre a glória de Deus, não a nossa própria glória. Portanto, esse é o primeiro ponto, renunciar o ego. Muitos líderes têm desencaminhado as congregações que lideram por causa do ego. Fazem tudo para alimentar o ego, fazem tudo para mostrarem que são alguma coisa, né? Uns até procuram fazer papel de serem Deus eles próprios, né? Prometem, fazem promessa como se fossem Deus eles próprios, né? Mas o líder não é assim. O líder entende que ele não passa de um servo, né? Alguém que está ao serviço de Deus, alguém que depende de Deus, né? Alguém que busca a vontade de Deus. Portanto, não é o nome dele que aparece, mas é o nome de Deus. Não são as intenções dele que aparecem, mas são as intenções de Cristo. Okay? Então, isso é muito importante. Portanto, devemos ter cuidado com o nosso ego. É importante renunciarmos o nosso ego e é importante não buscarmos glória para nós mesmos, mas sim a glória de Deus. O segundo aspecto ainda neste pilar são as prioridades com os marginalizados. Isso é extremamente importante na liderança cristã. Um líder que tem a mente de Cristo, ele presta muita atenção naquelas pessoas que são marginalizadas, ok? Aquelas pessoas que são desprezadas pelo mundo, ok? Um líder com a mente de Cristo não gasta muito tempo apenas com os grandes doadores ou com pessoas influentes, né? Com pessoas que têm alguma coisa a nos oferecer. Não. Vemos no exemplo de Cristo, Cristo se aproximava daquelas pessoas que eram desprezadas, se aproximava dos marginalizados. Tanto isso espelha bem, né, o caráter de Cristo, né? Prestar atenção àqueles que mais precisam da nossa atenção. Portanto, o líder, né, que tem a mente de Cristo, ele tem olhos para os órfãos, as viúvas, os novo convertidos e aquele que está sofrendo silenciosamente nos bancos da igreja. Diferente dos falsos líderes, né, que a atenção deles só está naqueles que têm posição alta, a atenção deles só está naqueles que têm um dízimo grande, né? A atenção dele é dada àqueles que são de facto influentes na sociedade, mas não é isso que Cristo orienta para quem de facto quer liderar seguindo o modelo de Cristo.
Cristo nos ensina a prestarmos atenção a todos os filhos de Deus, ok? E os vulneráveis merecem até uma atenção redobrada. Isso é muito importante. Nós temos igrejas, inclusive, que as pessoas são tratadas de acordo com seu nível social, de acordo com aquilo que as pessoas representam na sociedade. Isso é completamente avesso àquilo que são os padrões do reino de Deus. Portanto, para você que é líder, preste atenção como você trata os vulneráveis, como você trata aqueles que não têm nada a te oferecer. É muito importante isso na perspectiva de Cristo Jesus. Outro elemento também importante ainda nesse mesmo ponto é a questão do discernimento espiritual sobre a lógica humana. O discernimento espiritual. Okay? Isso por quê? Porque muitas das vezes a lógica de Cristo parece loucura para o mundo. Né? Exemplo, perdoar o imperdoável. Né? Jesus, por exemplo, orientou que nós temos que perdoar aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos ofendem. Né? Investir em quem parece não ter potencial, por exemplo. Né? Então, é importante que o líder não se guie apenas, não se guie na lógica humana, mas tenha sempre atenção na lógica do reino de Deus. Tenha sempre atenção nos princípios segundo as escrituras sagradas. É muito importante isso. Por exemplo, decisões em oração, né? Antes de aplicar um plano de marketing ou gestão, o líder pergunta, o líder deve perguntar. Qualquer coisa que você quiser fazer para a igreja, é importante perguntar: será que isso glorifica a Deus e edifica as pessoas de forma bíblica? Essa pergunta é muito importante, porque como líder de uma congregação, como líder de uma igreja, tudo que nós promovemos, tudo que nós fazemos, deve, em última instância, glorificar a Deus e edificar o povo de Deus. Então, tudo aquilo que não glorifica a Deus, não edifica o povo de Deus, não deve ser feito nem promovido na igreja de Deus. Portanto, isso é muito importante, ok? Tanto o líder deve saber discernir ataques espirituais de problemas meramente administrativos. Okay? É importante sabermos diferenciar. Aqui podemos ir mais além. Né? Existem problemas que são administrativos, por exemplo, a legalização da igreja, por exemplo. Isso não é ataque espiritual. Se a igreja, se a congregação tiver ilegal, né, poderá sofrer, nesse caso, poderá sofrer sanção, por exemplo, do Ministério da Cultura, por meio do INAR. Se a igreja for fechada por causa de situação administrativa, é importante não confundirmos isso com ataque espiritual. Né? Porque uma coisa é administrativo, né, que são as regras administrativas do território onde nós estamos, e outra coisa são os ataques espirituais. É claro que o diabo pode se aproveitar disso, mas é importante nós sabermos separar. Há também aqueles casos, por exemplo, né, acontece muito, por exemplo, na questão de aconselhamento pastoral. É importante nós sabermos discernir se a situação que a pessoa nos trouxe para nos aconselharmos, para nos orientar, é de fórum espiritual ou, por exemplo, é uma patologia, por exemplo, é uma doença. Né? É uma doença. E no caso de doença, né, pode ser uma doença física, pode ser uma doença mental, o líder deve ter capacidade de identificar a natureza do problema e encaminhar a pessoa num especialista da área. Porque, como pastor, claro, vamos orar, né? Vamos orar, mas também é tarefa do pastor direcionar a ovelha, né? Aconselhar a ovelha a procurar um especialista na área que entende do problema específico que a ovelha tem. Okay? Isso é muito importante, porque nós temos visto pastores, falta de conhecimento, fanatismo, que internam doentes na igreja. Tá vendo? Internam pessoas com problemas de saúde, com problemas mentais, internam na igreja. E na igreja o pastor não é um profissional, por exemplo, de saúde, não entende.
O pastor não é, por exemplo, um profissional psiquiátrico, tanto o pastor deve conhecer, o líder nesse caso, né, deve conhecer as limitações, né, do seu ofício como pastor e deve ter capacidade de encaminhar as ovelhas, né, nas áreas competentes para lidarem com problemas específicos. Portanto, é importante sabermos diferenciar as águas. Isso é extremamente importante. Ok? E o outro aspecto ainda é a questão da resiliência no sofrimento e na humilhação. Portanto, ter a mente de Cristo, né, permite o líder suportar críticas injustas, né, e traições sem amargura, porque isso acontece no ministério, acontece. Né? Um líder deve saber ouvir, o líder deve saber ouvir, e o líder deve aceitar ser criticado, ok? Porque como seres humanos nós falhamos, né? E é normal sermos criticados quando nós falhamos. Mas também muitas das vezes podemos ser criticados de forma injusta. É normal isso acontecer. E o líder tem que ter a maturidade, tem que ter a sabedoria de poder suportar as críticas vindas dos seus liderados. Isso é muito importante. E até em algumas vezes, né, poderá acontecer, por exemplo, traições. Né? Alguém que começou contigo no ministério, depois te abandona, vai embora. Você tem que suportar isso, né? Sem amargura, tem que perceber que a obra é de Deus, ok? As obras de Deus, a obra é de Deus e ela funciona conforme Deus quiser. Portanto, é importante ter essa capacidade de suportar a traição sem guardar amarguras, ok? Isso é extremamente importante na liderança cristã. Dentro ainda da resiliência, né, é importante, por exemplo, o perdão, né, como estilo de vida. Ou seja, termos a capacidade de perdoar, né, tanto aqueles que nos criticam injustamente, aqueles que nos ferem, aqueles que nos aborrecem, aqueles até que nos traem, né, assim como Cristo orou por quem o crucificava, né, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Tanto o líder não deve guardar rancores que paralisam o ministério. Né? Ele entende que a cruz precede a coroa. O sofrimento faz parte da formação do caráter. É importante o líder saber disso. O líder não pode amaldiçoar os liderados, de jeito nenhum. Ainda que alguém congregava, né, na igreja que você lidera e depois saiu, está congregando em outro sítio, você não pode ter rancor dessa pessoa e quando você lhe vê com raiva, lhe amaldiçoa, não pode fazer isso. Pelo contrário, a pessoa pode não estar congregando na tua igreja, está a congregar na outra igreja, não quer dizer que a pessoa deixou Cristo. Né? A pessoa continua a seguir Cristo. Então, isso não pode tipo, fazer o líder perder a sua compostura, perder a sua posição, né? Isso não é bom. Nós temos presenciado, né, muitos. Eu, em particular, tive essa experiência. Né? Alguns anos atrás, tive essa experiência de receber na igreja que eu estava a liderar muitas ovelhas que saíram, né, de outras congregações, mas por decidirem sair, elas foram amaldiçoadas pela liderança da igreja onde estavam. Só pelo fato de decidirem não passar mais a congregar onde congregavam. Né? E isso é de todos os níveis reprováveis. O pastor, o pastor, o líder cristão, não pode amaldiçoar crente, seja lá for por qual razão. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para apacentar o rebanho, apacentar os filhos de Deus com amor, com carinho. Tanto, se porventura nos aborrecerem, se porventura fazer alguma coisa que nós não gostamos, devemos saber perdoar, né? Devemos perdoar, né? O ser aborrecido, isso faz parte do processo de liderança, ok? Faz parte. Portanto, o último aspecto ainda, nesse quesito, é importante que o líder tenha sabedoria na comunicação, ok? Sabedoria na comunicação. Jesus, quando
Jesus sabia falar, né? Jesus sabia quando falar com autoridade e quando calar-se com amor, né? É importante, o líder deve sempre falar a verdade, porém com amor, ok? Falar a verdade com amor, ok? A mente de Cristo afasta o líder da grosseria autoritária e da omissão covarde. Ou seja, o líder nem pode ser grosso com as pessoas, né? Aquele autoritarismo, né? Não, o líder não pode ser autoritário porque a autoridade do líder não vem do autoritarismo, não. A autoridade do líder vem, né? Vem da exposição da verdade com amor, ok? É a exposição da verdade que, de facto, traz autoridade para o líder cristão, ok? Tanto o líder cristão não deve ser grosseiro, não deve ser autoritário, pelo contrário, deve usar a palavra de Deus, né, com amor, né, para corrigir, para redarguir, para orientar as ovelhas, ok? Também o líder, assim como tem que falar a verdade com amor, também o líder não deve omitir a verdade, ok? Por mais dura que seja a verdade, nós devemos sempre ensinar a verdade. Dizia Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok? Então, é papel do líder pregar a verdade com amor, é dever do líder não esconder a verdade para a congregação. Muitos líderes escondem a verdade com o receio de que, se ensinar a verdade, os crentes vão fugir, a igreja vai ficar vazia, né? Mas não deve pensar assim, porque a função do líder é conduzir o rebanho de acordo com a palavra de Deus. Portanto, não devemos nem aumentar e nem reduzir naquilo que é a palavra de Deus para o seu povo. Okay? As suas palavras, né, as palavras do líder cristão, devem ser temperadas com sal, né, visando a cura e o arrependimento, e nunca a destruição das ovelhas. Okay? O líder nunca deve procurar destruir as ovelhas de Jesus. Lembrar que os crentes que se reúnem na igreja são povo de Cristo. São o povo que Cristo comprou com seu sangue. Portanto, a missão do líder é edificar essas ovelhas compradas por Cristo e nunca destruí-las. Ok? Nunca destruí-las. É sempre edificação. Tanto, ok? Dizia aqui, né, diz a Escritura, mas nós temos a mente de Cristo. Né? Essa afirmação que nós temos nas Escrituras é uma afirmação de identidade. Okay? Portanto, o, o amor cristão, o líder cristão não tenta ter essa mente pelo esforço, mas a recebe através da submissão diária ao Espírito Santo. Okay? O líder precisa diariamente submeter-se ao Espírito Santo para que o Espírito Santo então produza essa mente de Cristo em si, de tal forma a cuidar do rebanho de Cristo conforme Cristo quer. Okay? Portanto, vamos agora avançar para o último pilar relacionado com a espiritualidade e o caráter, que é então o pilar da humildade. Humildade. É extremamente importante o líder cristão ser humilde. Okay? E quando falamos de o líder cristão ser humilde, primeiramente passa em reconhecer que o papel do líder não é ser servido, ok? O líder não é chefe, ok? Não é chefe que manda os subordinados, né, trabalharem, né, e ele apenas pedir as contas. Não, o líder não é chefe, o líder ele, ele, ele é, ele é servente, ok? O líder é servente, ele é um servo, ok? O líder é servo. Tanto, o líder não está aí para ser servido, mas ele está aí para servir os liderados.
Isso é muito importante. Okay? Quando nós percebemos que a liderança cristã, o pastoreio, é se dispor a servir a congregação, né? Isso muda completamente a nossa perspectiva de liderança, a nossa perspectiva ministerial, porque você não é colocado para pastorear, para você se servir da igreja, não, você é colocado para pastorear, para você servir, você se doar, se sacrificar para beneficiar a igreja que você está a liderar, ok? Tanto a humildade na liderança cristã não é falta de autoconfiança ou uma postura de autodepreciação. Não é isso. Não é autodepreciar-se, não é falta de autoconfiança, não é. Pelo contrário, ela é, na verdade, ter uma visão correta de si mesmo diante de Deus e dos outros. Okay? Ter uma visão correta de quem você é diante de Deus e quem você é diante dos outros. Isso é muito importante. Né? Conforme dizia o teólogo C.S. Lewis, né? Dizia, humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Okay? Não é pensar menos de si mesmo, não, mas é pensar menos em si. É você aprender a pensar nos outros, se preocupar pelos outros, trabalhar pelos outros. Né? Isso aqui é humildade. Portanto, para o líder, a humildade é o antídoto contra o veneno do orgulho ministerial. Tanto não tem como o líder não cair no orgulho ministerial se não for humilde. Okay? Então, vamos agora apresentar então os pilares práticos da humildade no ministério. Primeiro, nós temos o modelo do líder toalha, conforme nós lemos em João capítulo 13, né? Aqui na história de João 13, que nós conhecemos muito bem, aí na última ceia, Jesus estando com os discípulos, ele sendo o mestre, sendo então o Senhor dos discípulos, ele se dispôs a lavar os pés dos seus discípulos. Né? Ele se dispôs a lavar os pés dos seus discípulos. Tanto, ao fazer isso, Jesus se colocou na posição de servente. Por isso é que e Pedro entendeu, por isso é que Pedro não quis que Jesus lhe lavasse os pés. Ele disse, Senhor, eu é que tenho que te lavar os pés. E não, o Senhor me lavar os pés. Porque Pedro entendeu que, na lógica, o inferior é que devia lavar os pés do superior. Jesus era o superior, os discípulos eram o inferior. Portanto, na lógica, seria Pedro e outros discípulos que deviam lavar os pés dos discípulos. Só que Jesus inverte a pirâmide. Ele inverte a pirâmide para nos mostrar como é a lógica da liderança cristã, okay? Que é o se dispor para servir. Se dispor para servir os outros. Okay? Tanto temos aqui o serviço prático. O líder humilde não se considera importante demais. Como nós vemos muitos mais velhos, muitos pastores, né? Muitos pastores que se acham Deus, se acham superpoderosos, né? Não. Pelo contrário, o líder humilde, ele se considera um servo, ok? Se considera servo, né? Se considera servo. Alguém que está para servir, ok? Inversão da pirâmide. Nós vemos aqui, primeiro aqui temos aqui o primeiro ponto importante, que é o serviço prático. O líder deve ser humilde e entender que o seu papel é servir a igreja, ok? O outro aspecto é a inversão da pirâmide, ok? O líder, né, no modelo de Jesus, ele entende que sua função não é ser servido pela igreja, mas é gastar sua vida servindo a igreja, ok? É você gastar a tua vida, gastar a tua energia para servir a igreja, ok? Esse é o modelo de liderança, né, que nos foi deixado pelo Senhor Jesus. O outro aspecto importante aqui na humildade é a questão do reconhecimento da dependência total. Okay? O líder deve reconhecer que sem Cristo nada pode fazer.
Portanto, o líder cristão, ele depende completamente de Cristo para cumprir com a sua missão. Ok? O líder humilde sabe que seu talento, sua inteligência, suas formações, suas habilidades, né, e oportunidades, tudo isso são presentes de Deus, né? Não conquistas próprias, ok? Portanto, não pode usar isso para se vangloriar. Pelo contrário, ele entende que tudo que é e tudo que tem recebeu de Deus. Portanto, por causa disso, ele expressa gratidão em vez de soberba. Ou seja, olhando aquilo que Deus colocou em si, você é grato a Deus. E você então usa o que Deus colocou em si também para beneficiar a igreja local. Portanto, gratidão em vez de soberba. Okay? Quando o ministério cresce, ele não diz eu fiz, mas Deus teve misericórdia. Deus fez. Deus usou o seu servo para fazer. É sempre Deus. A glória, a honra, o louvor tem que ser sempre direcionado a Deus, porque de fato é Deus que faz as coisas acontecerem. É Ele que chama pessoas para se reunirem à igreja, é Ele que usa-nos para pregar a palavra, e a palavra que é pregada é a palavra dele, e Ele faz com que a palavra dele seja frutífera, transforme vidas, abençoe vidas, ok? Então, a glória, a honra deve ser sempre dada a Deus. E nós devemos ser gratos a Deus por sermos usados como seus servos para fazer a sua obra. Okay? E outro aspecto importante é a questão da vulnerabilidade. Okay? Portanto, o líder cristão, ele deve ter a coragem de dizer, eu não sei. É normal um líder dizer que eu não sei. É muito normal. Ok? É normal o líder admitir que eu errei. É normal, em vez de dar volta, enrolar, fintar, admite. Quando está errado, tem que ter humildade de admitir os seus erros. Tem que ter humildade de admitir as suas limitações. Isso é importante na liderança. Ok? É importante o líder admitir que precisa de ajuda. É importante admitir isso. Porque o facto de ser líder não quer dizer que você sabe fazer tudo. Não quer dizer que Deus colocou tudo em ti. Não. E tem que admitir, né, essas limitações. Isso é muito importante na liderança. Isso vai gerar uma conexão profunda e real com os liderados. Quando o líder é sincero, quando o líder admite suas limitações, quando o líder percebe que precisa dos outros, isso gera conexão profunda e real aos liderados, ok? E leal, portanto, isso é muito importante. Agora, já aquele comportamento ao contrário, né, da hipocrisia, o líder procura se mostrar ser super-homem, né, procura mostrar que é Deus, que não precisa de ninguém, tudo é Ele, só Ele é que fala, só a opinião dele é que vale, só Ele é que manda, ninguém pode falar mais nada. Infelizmente, isso, né, desconecta o líder dos liderados, portanto, não é bom. É importante o líder reconhecer a sua dependência total de Deus, bem como também a sua a necessidade que ele tem, né, dos liderados também. Ok. Outro aspecto é a disposição para ser ensinado, ou a ensinabilidade. Okay? Um líder orgulhoso, né, que pensa que sabe tudo, né, que sabe tudo, ele não aprende. Ele não aprende. Ele acha que já chegou no topo, então não aprende. Né? É importante o líder eh, estar disposto a aprender. Okay? Isso faz muito bem. É importante o líder ouvir mais do que falar. O líder não pode sempre, é ele que está a falar, só fala, 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 não para ouvir ninguém. Isso não ajuda na liderança cristã. O líder tem que ter capacidade de ouvir muito, né? Ouvir muito.
né? Valorizar a opinião da equipa, das pessoas que trabalham contigo na liderança. Por isso é que Deus te colocou pessoas para trabalharem contigo, para te auxiliar no ministério, né? E essas pessoas que Deus coloca à tua volta, Deus usa elas para te auxiliarem no ministério. Portanto, é importante você ouvir a opinião das pessoas, ok? Nem sempre a tua opinião é a mais certa. Então, aprenda a ouvir. Ouça a opinião da equipa. Mesmo aqueles que ocupam funções tecnicamente inferiores. Ok? Mesmo aquela pessoa que você vê que não tem uma posição assim de grande relevância, mas é importante você lhe ouvir, porque Deus pode usar ele para trazer um conselho, uma solução que a igreja precisa. Ok? Então, é importante o líder aprender a ouvir os seus liderados. E uma coisa muito interessante, quando o líder sabe ouvir, quando o líder sabe dar ouvido às opiniões dos liderados, isso faz com que os liderados sintam-se, né, como partes da obra, como partícipes da liderança, né? Isso é muito importante. É muito importante. E outro aspecto importante também, ainda nessa questão de humildade, é aceitação de crítica. Essa é a parte mais difícil. O líder deve ter capacidade de aceitar ser criticado. Tem que aceitar. E quando o líder é criticado, não deve reagir de forma agressiva. Quando o líder é confrontado, tem que ter humildade de ouvir. Okay? Tem que ter humildade de ouvir, deve avaliar a crítica com mansidão para ver, para ver o que pode ser melhorado. Porque nós somos seres humanos, e como seres humanos nós temos insuficiência, podemos falhar, erramos. E as pessoas que nós estamos a liderar têm direito de nos criticar naquilo que nós erramos. Porque só quando nós ouvimos como estão as críticas vão abrir espaço para nós melhorar. Okay? Agora, quando o líder não aceita, não gosta de ser criticado, não gosta de ouvir, o que vai acontecer? Vais continuar a repetir os mesmos erros. E isso não é bom, não ajuda no crescimento, né, do teu ministério pastoral. Portanto, é importante o líder ter capacidade de ouvir crítica dos liderados, né? E deve mesmo criar momentos, né, espaço para que os liderados exponham, né, né, os seus pontos de vista, exponham aquilo que eles veem da liderança, né, da nossa liderança. Né, e de facto tenham mesmo bondade, se sintam mesmo bem para expressarem suas opiniões. Não só, né, aquelas opiniões que são opiniões de elogio, né, e se todos os líderes gostam de ser bajulados, né, mas não é isso, é também opiniões que são mesmo contrárias às nossas opiniões. Né? É importante nós aprendermos a ouvir. Isso faz muito bem numa liderança, de facto, cristã. E o outro aspecto ainda ligado com a humildade é a questão do brilhar o holofote nos outros. Né? É importante, o líder não deve ser humilde, né? Até o ponto também de elogiar o bom trabalho dos liderados, de outras pessoas, celebrar o sucesso dos outros, sem inveja. Né? Nós temos líderes que na igreja tudo é só ele que tem que pregar, só ele que tem que ensinar, só ele que tem que ser bem falado. Quer dizer, se aparecer alguém na igreja, um membro que prega mais do que ele, sente embora inveja, sente embora ciúme, começa a arranjar barreira para ofuscar o irmão, isso não é bom, não é bom. Pelo contrário, o líder deve se sentir bem, deve celebrar quando um membro, um liderado seu, né, tá também a sobressair, tá também a crescer, tá também a mostrar, né, isso é bom, isso é muito bom. Tanto o líder tem que saber se alegrar com o brilho dos seus liderados. Né? O líder ele deve servir de plataforma para os próximos. Ou seja, o líder humilde prepara sucessores e dá oportunidades para que novos talentos apareçam, sem medo de ser ofuscado. Vemos em muitos lugares
realidade contrária. Até algum tempo atrás nós víamos líderes que nas igrejas desencorajavam os crentes a estudar teologia, diabolizavam, a teologia não é bom, o cristão não precisa de teologia. Enquanto esses pastores, esses líderes, desencorajavam os crentes, até uns até proibiam mesmo o estudo da teologia, eles, de forma hipócrita, enviavam seus filhos fora em outros países, nos melhores países do mundo, para estudarem teologia, com o objetivo já de que quando amanhã eles estiverem cansados, quase a morrerem, né, eles chamam já o filho para vir também, e a igreja, quando for avaliar quem tem de facto capacidade para tomar o lugar do líder, vão ver, não, quem tem aqui é só o filho dele. Por quê? Porque o filho dele é o único que foi se formar em teologia. Os demais não têm conhecimento. Isso é feio, isso é mau. É mau, é mau. O líder não deve ter esse pensamento, não deve olhar a igreja como uma propriedade familiar ou pessoal que deve sair, que deve que a liderança da igreja tem que ser ocupada por membro da sua família. Não é assim nas escrituras sagradas. No Novo Testamento, a igreja não funciona por laço sanguinário, não. A igreja funciona por vocação divina. É Deus quem vocaciona as pessoas. E é importante que a liderança, né, seja de acordo com a vocação divina. O que nós temos visto hoje, né, essas influências, esses nepotismos, onde as pessoas se tornam líderes não por vocação, mas porque são filho de A ou B, isso é que tem resultado em escândalos nas igrejas. Porque a pessoa não tem vocação, não tem chamado divino, só porque é filho do pastor, o pastor morreu, coloca ele como pastor. Não é assim que funciona, irmãos. Tanto é importante que um líder que é de Deus, né, ele deve, de facto, servir de plataforma para os próximos, né, para os próximos líderes. Ele deve formar novos talentos, e ele se alegra quando ele começa a ver na igreja que ele está liderando aparecerem talentos. Ele não fica com medo, não, pelo contrário, ele se alegra, porque isso faz bem, isso é muito importante para o avanço, para o progresso do reino de Deus. Também, ainda aqui na humildade, é importante o líder saber dividir créditos, ou seja, ele nunca assume a glória sozinho pelos resultados da comunidade, porque não é a igreja não é só o pastor quem trabalha para a igreja crescer. Pelo contrário, há um conselho, há muitos membros, há departamentos, é muita gente a trabalhar e, portanto, a glória, quando falo aqui glória, me refiro aqui ao reconhecimento, né, ao reconhecimento. Tem que se reconhecer o trabalho de toda a comunidade e não apenas o trabalho feito pelo líder, porque o líder não trabalha sozinho, ok? Toda a comunidade trabalha, portanto o elogio deve ser dividido para todos. E o último aspecto aqui da humildade é a questão da raiz, né, que é intimidade com Deus. Okay? É importante que o líder tenha e mantenha intimidade com Deus. Por quê? Ninguém consegue ser humilde por esforço próprio. Okay? Ninguém consegue. Portanto, a humildade é fruto de estar perto de alguém que é infinitamente maior que é Deus. Tanto só seremos humildes, só conseguiremos nos manter na humildade se constantemente nos conectarmos a Deus. Okay? E aqui, na intimidade com Deus, nós temos a questão da prostração. Né? É importante que o líder tenha um lugar secreto da oração. Né? O líder deve lembrar-se que ele é apenas um servo. E como servo, é importante se prostrar diante do dono da obra para que ele nos capacite, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê inteligência para então liderarmos o povo dele como deve ser. Conforme diz o texto de Tiago, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Né? Tiago 4, versículo 6. Portanto, sem humildade, o líder pode até ter sucesso humano, mas perderá o apoio divino. Okay?
E quando o líder perde o apoio divino, não vai ter sucesso no ponto de vista espiritual. Okay? Portanto, é importante o líder sempre buscar o apoio divino. E o apoio divino será uma realidade se o líder for humilde, se ele for alguém íntimo a Deus, alguém que se prostra diante de Deus, alguém que procura os interesses de Deus, alguém que procura conduzir o povo de Deus conforme a palavra de Deus. Portanto, assim nós fechamos então aqui os pilares da espiritualidade e ética, né? Vamos agora então avançar para as qualidades relacionais. Assim como são importantes os pilares espirituais e de caráter, também são importantes as qualidades relacionais. Isso porque um líder, ele lida com pessoas, okay? Ele lida com pessoas e, portanto, é preciso desenvolver competências de convivência. O líder deve saber conviver com as pessoas. Isso é extremamente importante. E na convivência com as pessoas, que é essas qualidades relacionais, primeiramente é importante o líder ter disponibilidade. O que é isso, disponibilidade? É o líder estar pronto para ouvir e cuidar das vidas que estão sob sua responsabilidade. O líder tem que ouvir as pessoas, ok? Ouvir o que as pessoas têm a exteriorizar. É importante. Né? E cuidar aqui é orientar, é guiar, é apoiar, é direcionar, é visitar, ok? Esse é o trabalho do líder. A disponibilidade na liderança cristã é um dos 3 pilares fundamentais para um ministério eficaz. Disponibilidade, estar disponível para atender as ovelhas. Né? Além da disponibilidade, o segundo é a fidelidade e, por fim, a capacidade de ser ensinável. Esses 3 são os pilares fundamentais para um ministério eficaz. Disponibilidade do líder, fidelidade do líder e a capacidade de ser ensinável. Tanto a disponibilidade, ela não se resume apenas a estar presente, mas a uma postura espiritual de prontidão para servir a Deus e ao próximo. Okay? Estar pronto para obedecer a Deus e estar pronto para servir o próximo. Portanto, isso é disponibilidade. Isso é a primeira qualidade ligada com relacionamento, né? Qualidades relacionais, de como nós devemos nos relacionar com os liderados. Ok. A seguir, então, tem aqui o aspecto central dessa característica, que é o modelo do líder servo, né? A disponibilidade cristã inspira-se em Jesus, que se colocou inteiramente à disposição da vontade do Pai e das necessidades dos seus discípulos, como demonstrado no ato de lavar os pés. Né? Portanto, vemos aqui serviço versus vaidade. Okay? O líder cristão, a liderança cristã não deve ser procurada por status. Ser líder cristão, ser pastor, não é uma posição de status, não. Mas é uma disposição genuína de servir. Ok? Então o pastor não deve se sentir superior aos liderados. Não, pelo contrário, ele é servo. Okay? Ele é servo da igreja, ele é servo das pessoas que ele lidera. Okay? Tanto não há motivo para vaidade. Né? Não há motivo para vaidade. Vejo alguns irmãos que se você lhe chama de irmão, fica chateado. Não, não sou irmão, me chama de pastor. Oh, quem disse que ser pastor você deixa de ser irmão? É irmão, é irmão, é irmão. É prioridade humana, né? A disposição, na prioridade humana. Ser disponível significa valorizar os relacionamentos e estar presente para apoiar emocionalmente os liderados. Muitas vezes acima
de eventos formais. Né? Está aí disponível para apoiar. Né? Isso é importante na liderança cristã. Né? Temos também, ainda na disponibilidade, a disponibilidade no cotidiano, né? Para além da esfera espiritual, né? A disponibilidade manifesta-se em atitudes práticas, como prontidão, por exemplo, para aprender. Né? Um líder disponível reconhece que precisa de formação constante e dedica tempo ao estudo e à comunhão. Né? O estudo e a comunhão vai fazer com que você se torne cada vez mais um líder melhor. Okay? Abertura ao chamado, né? Significa estar pronto para ser o líder necessário para o tempo presente, aceitando desafios como oportunidades de crescimento. Okay? O líder tem que estar pronto para os desafios que se impõem na sua época. Né? Cada época é uma época, cada época tem os seus desafios e o líder deve se preparar continuamente para conseguir enfrentar os desafios da sua época. Caso contrário, ele fica ultrapassado. Também é importante o líder, né? A inclusão de outros. Tanto líderes disponíveis criam espaço para novos líderes, investindo tempo na capacitação e no discipulado de outros. O líder deve discipular, deve incentivar o estudo, a capacitação, né? O discipulado. Isso é muito importante. Isso faz bem à própria igreja e faz bem o reino de Deus por extensão. Okay? E outra questão é a questão do equilíbrio e barreiras. Okay? Embora a disponibilidade seja crucial, né? É importante que o líder seja disponível para atender os liderados, ela deve ser exercida com sabedoria para evitar o esgotamento. É importante que o líder não faça tudo, não seja ele a tratar todos os assuntos. Né? Isso não causa depois o líder ficar esgotado, não é bom. Portanto, o líder deve delegar, né? Deve delegar responsabilidades, de tal forma que aqueles assuntos não muito candentes, né? Haja mais irmãos, né, que podem, de facto, tratar. E aqueles assuntos mais complexos, né, que exigem mais discernimento, então, aqueles que o líder trata. Porque existem líderes que centralizam tudo. Tudo tem que ser com ele. Né? Qualquer situação, só ele que tem que ser procurado. Isso não ajuda na liderança. Okay? Tanto pilar relacional, a dedicação ao ministério não deve justificar a negligência com a família ou o próprio bem-estar emocional. Muitos pastores têm falhado nessa área. Okay? Pensam que o facto de serem pastores, né, tem que dedicar todo o tempo a cuidar da igreja e nunca tem tempo para sua esposa, nunca tem tempo para os seus filhos, nunca tem tempo para si mesmo. Isso está completamente errado. É importante que o pastor saiba, pastor ou líder, né, saiba eh, estabelecer as prioridades corretas, ok? Tem que ter tempo para Deus, tempo para a família, me refiro aqui para a esposa, para os filhos, para si, né? E tempo para atender a igreja. Portanto, o ministério, a liderança cristã não serve para justificar a falta de atenção na família, a falta de atenção no lar, nos filhos. Não serve. Porque, aliás, a Bíblia deixa claro que antes de alguém ser pastor, alguém ser líder da igreja, primeiro tem que ser líder da sua casa, da sua família. Diz as Escrituras: quem não consegue liderar corretamente a sua casa, não pode ser líder da igreja, não pode. Portanto, é importante, né, sabermos equacionar muito bem o nosso tempo, de tal forma a não prejudicarmos nenhum e nem o outro lado. Ok? Soberania de Deus. A verdadeira disponibilidade começa com a submissão ao Espírito Santo, deixando que ele guie a agenda e as prioridades do líder. Ok? Também, outra questão, é importante que o líder tenha, então, empatia e compaixão. Né?
Empatia, né? Tratar as pessoas com paciência, com respeito, né? E sensibilidade às suas necessidades. O líder tem que ser sensível às necessidades das pessoas, ok? Tem que ter empatia, ok? Na liderança cristã, a empatia e a compaixão não são apenas habilidades interpessoais, mas são reflexos diretos do caráter de Cristo, ok? Um líder que de facto tem a mente de Cristo, ele é sensível às necessidades, às angústias, às aflições dos liderados, ok? Infelizmente, nós estamos numa era em que muitos líderes prestam mais atenção nas paredes e não prestam atenção nas pessoas, ok? Isso é o inverso, ok? A maior atenção deve ser prestada nas pessoas que nós lideramos. Infelizmente, em muitos lugares, usa-se as pessoas para se conseguir as coisas. A atenção está nas coisas e não nas pessoas. Em Jesus é diferente. O líder cristão, ele deve ter a sua atenção máxima nas pessoas, ok? E usar as coisas para abençoar as pessoas, ok? Empatia como conexão, né? O líder deve ter a capacidade de escutar, né? Escuta ativa, né? Um líder empático ouve sem julgar, tentando compreender as lutas, as perspectivas de seus liderados antes de oferecer solução, né? É importante ouvir as pessoas, ouvir aquilo que as pessoas estão a passar, né? Para, né, de acordo com as capacidades da igreja, né? Então, oferecer uma solução para mitigar a situação que as pessoas enfrentam. Identificação, né? Significa descer ao nível do outro, reconhecendo a humanidade compartilhada e as vulnerabilidades de cada membro da comunidade. É importante, pastor, o líder procurar entender a realidade dos liderados, procurar entender as dificuldades, as lutas, os problemas, ok? É muito importante isso. Nós temos visto pastores que não entendem nada de liderança, inclusive marcam atividades, por exemplo, em horário, que sabe que os crentes têm que estar a trabalhar. E agora que ele está a marcar atividade na igreja, tá vendo? Mas quero que os crentes tenham que participar da atividade, né? Isso é falta de se identificar com a realidade dos liderados. O pastor tem que pensar na realidade dos liderados, ok? Isso é extremamente importante. Outra questão, compaixão como resposta, né? Diferente da simples pena, a compaixão bíblica do grego splagchinosomai, que se refere a sentir algo nas entranhas, né? Exige uma atitude, né? Uma atitude. Aqui, motivação para o serviço. Né? Jesus, ao ver as multidões como ovelhas sem pastor, sentiu compaixão e passou a ensiná-las e curá-las. Né? Tanto o pastor deve se compadecer da necessidade das pessoas e oferecer então solução. Cuidado prático na liderança, isso se produz em apoio tangível, seja ajudando em uma crise financeira, oferecendo aconselhamento em momentos de luto ou criando espaço de acolhimento na igreja. Então, o pastor tem que, de fato, não é. Pronto, claro que há situações que, né, que a solução é uma oração, né, uma oração, há situações que é apenas um aconselhamento, uma orientação, mas há situações mesmo que há situações que vai mesmo exigir que é mesmo um suporte financeiro, é uma ajuda financeira. E por isso é que a igreja tem ofertas, tem dízimos, tem contribuições. Os dinheiros da igreja devem ser usados, de facto, para, né, acudir às situações da própria igreja. Tanto quando se faz isso, isso tem impacto na comunidade. Tá. Quando um líder exerce empatia e compaixão, o ambiente da igreja se transforma, né? Há a cultura de segurança, os crentes se sentem seguros, né? As pessoas sentem-se seguras para confessar pecados e fraquezas, permitindo uma cura real e discipulado profundo, né? Há fortalecimento da unidade. O exemplo do líder incentiva os membros a carregarem os fardos uns aos outros, ok?
Isso é extremamente importante. Portanto, aqui uma nota importante, né? A empatia e compaixão não anulam a verdade ou a disciplina, né? Mas garante que ambas sejam administradas com amor e graça, visando sempre a restauração do indivíduo. Vamos parar por aqui a aula 2 e vamos dar sequência na aula 3.